Olá pessoal, esse é o nosso quinto tutorial do Sapiens e hoje a gente vai aprender, a partir do nosso painel de tarefas, que é esse ambiente no qual a gente está, a saber como que eu visualizo, a partir dessas tarefas que me foram criadas, o conteúdo de um processo, as suas informações de cunho administrativo e, eventualmente, como é que eu descubro o que eu preciso fazer nessa tarefa, né? Nesse processo que foi criado, se eu não conseguir nenhuma informação a partir da leitura do processo, ou se for difícil essa compreensão. A primeira coisa que você pode fazer ao receber uma tarefa é clicar duas vezes com o botão esquerdo nessa tarefa para obter mais detalhes. Embora essa barra inicial já tenha alguns detalhes, né? Eu sei que, por exemplo, essa tarefa tem essa interessada, é um assunto de natureza disciplinar e é uma tarefa para que eu tome ciência, né? Clicando duas vezes, você vai poder visualizar essas mesmas informações com alguns dados adicionais, inclusive sabendo quem criou a tarefa para você. No meu caso, como esse é um processo exemplificativo, eu mesmo criei essa tarefa para mim. Aqui no campo observações, normalmente a pessoa que criou a tarefa costuma dar uma dica de o que ela quer que você faça naquele processo, né? Então, tem se usado muito esse campo de observações com essa finalidade. Eu posso ver também se alguém já trabalhou nessa tarefa, se teve alguma atividade anteriormente realizada. Nesse caso aqui, não. Então, essa é a primeira forma de você tentar ver o que você precisa fazer nessa tarefa. A segunda forma é lendo um processo, né? Que é como a gente faz normalmente com os processos físicos. Como é que eu leio um processo? Você clica aqui nesse hiperlink azul e aí, a partir daqui, com as informações de capa do processo, você vai poder saber, inclusive, se ele é um processo físico, híbrido ou eletrônico, né? Eu posso recolher aqui essa árvore de documentos. Posso dar um zoom aqui do próprio navegador. Aqui eu tenho o NUP, o tipo de expediente, é um documento ou um processo, algumas outras informações, e aqui eu tenho o meio desse processo. Esse é um processo totalmente eletrônico, né? Dados de interessado, assunto, outras informações, ok. Voltando lá para a lista de documentos, na sequência me diz aqui o sistema que eu tenho um parecer. O parecer está em formato em PDF, então o próprio navegador já abre aqui um leitor de PDF. Eu posso, se quiser, recolher essa aba de documento para poder visualizar melhor, fazer essa leitura. Voltando para cá, eu vou para o próximo documento. É um despacho. O último documento desse processo é um despacho. No despacho está escrito alguma informação, provavelmente, do que eu tenho que fazer com ele. Por meio de abertura de tarefa no sistema Sapiens, encaminha todos os procuradores federais lotados na divisão para a ciência do parecer juntado ao sequencial 1. Então, como o processo eletrônico não tem propriamente páginas, né, ele tem sequenciais de juntada de documentos, ela está usando esse sequencial para fazer a referência. Informa que não é necessário produzir despacho específico para registro de ciência, bastando lançar a atividade ciência à posição D e abrir nova tarefa tomar ciência. Então aqui eu já sei exatamente o que eu preciso fazer nesse processo. Mas vamos supor que essa informação não fosse suficiente, né? E eu vou precisar saber algum dado adicional desse processo em relação aos trâmites administrativos. Clicando com o botão direito dessa vez, eu vou ter algumas opções de sistema e a primeira delas é o editar NUP. O editar NUP ele vai me dar, em relação a esse processo que eu estou trabalhando, que é o 0045 aqui, né, de 2016, 000045, ele vai me dar os dados básicos desse processo, com campos editáveis que eu posso eventualmente alterar. Se isso, por exemplo, não fosse um processo eletrônico, mas eu recebi fisicamente, né, um dossiê, eu poderia alterar ele aqui para físico ou híbrido, conforme o caso. Está me informando que é um processo de acesso restrito. E aqui eu tenho algumas informações, e aqui ao final eu tenho aqueles mesmos documentos que eu visualizei, né? A data em que eles foram juntados, etc. Como isso aqui é um grid, eu posso ter aquelas mesmas opções. Clicando com direito, eu vejo se tem alguma opção. Clicando duas vezes, eu vejo se ele abre alguma tela específica, nesse caso sim. E aqui você tem uma série de informações que a gente vai tratar com mais vagar aí nos próximos tutoriais. Só aproveitando que a gente está falando de tarefas, aqui eu tenho todas as tarefas anteriormente abertas nesse processo, né? Então tem uma tarefa aberta dia 1, fechada dia 9, outra aberta dia 9, ainda em aberto, outra aberta dia 10 e ainda em aberto, né? Então tem aqui toda a cadeia de tarefas desse processo.
Então, com isso, com essas três informações, né, com a informação da própria tarefa, do processo e das informações de cunho administrativo, eu vou fazer uma leitura dessas informações disponíveis e ver o que eu preciso fazer em relação a essa tarefa. Por hora é só, até o próximo tutorial.